Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 38. A religião verdadeira satisfaz e aquieta a sua ansiedade. Nós estamos chegando ao clímax deste nosso estudo e esta afirmação de hoje é importantíssima. Religião verdadeira atinge a Deus. Religião verdadeira satisfaz. Se atinge a Deus, se coloca você em relação com Deus, então não precisa de mais nada. Queiram dizer o que quiserem dizer, isto não afetará a você que está praticando a religião verdadeira. Mas as confusões se levantam na mente das pessoas que não estão na religião verdadeira, ou porque estão distorcendo a palavra, ou porque estão cegos sem enxergar a verdade, ou porque estão longe de Jesus, ou porque estão andando em trevas, não querendo abrir a sua vida, se expondo, eles se afastam de Deus e se privam da graça de Deus. Ou então permitem que uma raiz de amargura se aninhe na sua alma, impedindo-os de terem comunhão com Deus. Qualquer que seja a razão que leve a pessoa a não estar na religião verdadeira, também leva a pessoa a não ter paz e a ter ansiedade. Em consequência, angústias, depressões, tudo isso pode se manifestar de diversas maneiras. A pessoa fica agressiva, fica fortemente moralista, querendo corrigir os outros. A pessoa fica passiva, exatamente o contrário, deixa tudo acontecer de qualquer jeito, não liga para nada, fica triste, desiludida, desanimada. Pode acontecer qualquer coisa como consequência da ansiedade, que é a falta da religião verdadeira. A religião verdadeira traz paz, ela satisfaz, e você entende 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, o que ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa é sentir esta palavra, não somente entender, mas praticá-la. A religião verdadeira está fortemente ligada à prática. Quando você pratica isto, lança sobre Jesus de fato a sua ansiedade, você tem paz e não se importa com o que digam de você. Podem dizer o que quiserem, podem falar o que quiserem, isto não afetará a você que está em paz com Deus. Queira alguém discutir doutrina com você e dizer que você está todo errado, você não se afetará, não se abalará. É o que diz a palavra no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. De fato, Deus quer que você esteja assim, sem ser abalado pelas opiniões alheias, sem ser abalado pelas palavras, pelos juízos que venham sobre você. Você só estará firme, seguro e tranquilo quando você lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor e estiver em paz. Desta forma, a crítica, a discussão, a dissensão, tudo que vier de fora não abalará a você. Você terá tranquilidade na sua comunhão pessoal com Deus e não se deixará levar por estas coisas. Agora vamos ver como estas coisas vêm sobre nós, porque vêm principalmente nos últimos tempos, segundo a previsão bíblica. As pessoas estariam muito dedicadas à religiosidade, querendo catequizar os outros para a sua doutrina, para a sua crença, para a sua denominação, e causando divisões, e não temendo a Deus, imporão isto, imporão aquilo sobre os fiéis para dominar as suas almas com interesses próprios e farão comércio com almas.
já estamos vivendo esta época. As religiões que existem, em sua grande maioria, incluindo ramos do cristianismo, impõem coisas, impõem um padrão para dominar as pessoas e assim negociar com almas, o que é a prostituição espiritual, contra o que vem o juízo de Deus. Então o alerta que fica agora é quanto à sua atitude pessoal perante Deus. Não é com respeito a qual doutrina ou qual denominação está certa, mas a sua atitude. Religião é o que você faz e não em que você crê. Guarde bem isto, a religião não é a denominação, não é a doutrina, como igreja não é o templo. Igreja somos nós, e religião é o que você pratica, não é o em que você crê, não é a doutrina. Mas, apesar de estar isto claro na Bíblia, apesar de eu falar estas coisas, estarão aí se multiplicando os doutrinadores dos últimos tempos. E o apóstolo Paulo já alertava o seu filho Timóteo a respeito destas coisas. Segunda carta de Timóteo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando a essas pessoas diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Quanta discussão de palavras, discussão de doutrinas, bate-boca a respeito de religiosidade existe em nossos dias. Foge destas coisas, foge. O melhor para você é fugir deste bate-boca. E ele continua, evita, no versículo 16, 2 Timóteo 2,16, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses homens roerá como gangrena, entre os quais eu cito Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e perverteram a fé a alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus está sólido, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome do Senhor. Este é o selo que está sobre aquele que pratica a religião verdadeira. O Senhor o conhece. Se Deus conhece você, o que mais você precisa? Você precisa de alguém que venha dizer que você está certo? Você precisa estar numa igreja que tenha aparência de estar certa? Você precisa estar membrado, ligado a uma doutrina muito rigorosa, sustentando aquela doutrina, inclusive com aparatos externos, com demonstrações uniformes de aparência para que os outros vejam que de fato você está certo? Será que precisa disto? Não basta Deus no seu coração, o Espírito Santo em você dirigindo os seus atos, dirigindo a sua vida sendo uma carta aberta? Não basta isso? Não. Para muitos doutrinadores legalistas, isto não basta. Eles querem que você tenha uma demonstração visível, de aparência, de uniformes, para saber e proclamar que você está certo. O certo para eles vai da aparência para fora, mas este conceito de certo e errado não nos pertence. Quem julga é o Senhor. A você compete praticar a religião verdadeira, não se aparte dela. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a si mesmo. Gaste a sua vida dando-a pelos seus irmãos. Foge da discussão de palavras, da discussão de doutrinas. Foge dessas coisas. Se o apóstolo Paulo estivesse em nossos dias, ele se escandalizaria com tantas novidades doutrinárias. A cada dia aparece um líder religioso descobrindo alguma coisa nova, inventando uma doutrina nova, diferente, e os outros criticando, discutindo, falando daquilo. Não gaste o seu tempo, nem empreste as suas palavras para ficar falando daquilo que não edifica. Fale com Deus, louve a Deus, converse com Deus e converse com seu irmão. Não fale do seu irmão, fale com o seu irmão. Não fale de terceiros, só fale com segundos. Ou seja,
Não fale com alguém a respeito de quem não está presente. Fale somente com a pessoa aquilo que diz respeito a ela ou a você. Desta forma, você evitará os falatórios inúteis e profanos. Você evitará bate-boca doutrinário. Você evitará a maledicência, a calúnia. Você estará livre destas coisas. Fuja, meu irmão, minha irmã, destas coisas. Se você pratica a religião verdadeira, é Deus quem confirma em você, pelo Espírito Santo, que você está com Ele. E se Deus está com você, o que você quer mais? Basta isto. Porque você precisa da confirmação dos irmãos legalistas? Porque você precisa de alguém que diga que você está certo, porque você está com a doutrina certa? Doutrina não torna ninguém certo. Doutrina não é religião verdadeira. Coloque isso na sua mente. Religião verdadeira é o que você pratica. Disto, Deus pedirá contas a você. Mais adiante, o apóstolo Paulo ainda continua em 2 Timóteo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor, ao discípulo, não convém contender, mas sim deve ser manso para com todos e apto para ensinar, deve ser sofredor. Aquele que é um verdadeiro discípulo, aquele que é um servo de Deus, não convém contender, não convém. É lícito sim, Jesus contendeu com os fariseus, é lícito contender, mas a contenda não satisfaz a sua alma, a contenda não alegra, a contenda não traz paz, não é conveniente, não é questão de pecado, não é questão de poder ou não poder contender, é questão de não ser conveniente à vida espiritual, ao seu crescimento espiritual. Contender não convém. Guarde isto, meu irmão, minha irmã, no seu coração. E na continuação, o apóstolo Paulo diz, em 2 Timóteo 2, versículo 25, instruindo com mansidão. Os servos de Deus devem instruir com mansidão aqueles que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Quem fica se apegando muito à doutrina é porque não conhece a Deus. Quem fica se apegando a muitos conceitos de certo e errado é porque ainda não tem o seu coração em paz. Ele está angustiado, ansioso, querendo discutir com alguém para provar a si mesmo que está certo, porque ele não tem certeza de que está certo, de que está em paz. E tornarem a despertar, o desejo é que eles se tornem a despertar e desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Quem é que está preso à vontade do diabo e aos laços dele? É aquele que está com discussão de palavras, aquele que está se apegando a doutrinas, a conceitos de certo e errado para julgar os seus irmãos. Isto é laço do diabo, isto desvia o servo de Deus da sua verdadeira finalidade, que é lutar contra Satanás e não contra a carne e o sangue. A nossa guerra é contra as trevas, é contra as hostes do mal. E desta forma você deve evitar de desperdiçar o seu tempo discutindo, batendo boca, e concentrar a sua atuação no louvor a Deus, na oração, na sua comunhão pessoal com Deus, conversando com Deus, ouvindo a voz dele e visitando o seu irmão, atendendo aquele que precisa, falando com seu irmão aquilo que edifica. Isto é a religião verdadeira, uma cruz completa, você e Deus, você e o seu irmão. Deixe o resto de lado, é secundário, o resto é secundário, cada coisa no seu lugar, da sua maneira, na sua hora, mas a religião verdadeira satisfaz ao coração. Esta é a aula 38 do nosso estudo. A religião verdadeira satisfaz e aquieta a sua ansiedade. Eu gostaria que você pensasse nessas coisas, meditasse e louvasse a Deus com toda a sinceridade da sua alma. Eu tenho certeza que Deus vai continuar a falar ao seu coração. Amém.